Hoje é um dia muito importante para mim e para o meu canal e para toda a minha comunidade. E para todos vocês que são inscritos ou que gostam do meu conteúdo. Hoje nós estaremos na Tecnoação. É uma feira de inovação que acontece aqui no Paraná. É a maior feira aí de inovação do Paraná. E nós estaremos participando dessa feira de várias formas. Eu estarei participando, dando algumas palestras sobre inteligência artificial, sobre utilização das IAs de arte, IAs de texto, IAs de vídeo, o impacto delas na sociedade, enfim, vamos palestrar muita coisa. Mas o grande destaque que nós teremos nesta feira será a Expo Art. É a primeira exposição aberta de artes feitas com IA do mundo. Ou seja, é a primeira vez na história que existe uma exposição aberta, que qualquer pessoa pode participar, feita no mundo. Já existiram outras exposições de artes feitas com IA e a maioria delas foram fechadas, feitas por um único artista. A nossa Expo Art está acontecendo já no Instagram, @ExpoArt. Se você quiser ir lá ver as imagens feitas pelos artistas, está lá. E se você também quiser participar, ainda dá tempo. A feira começa hoje à tarde. Muitas pessoas estão perguntando: as imagens feitas por inteligência artificial são arte? Nesse vídeo eu quero responder essa pergunta e quero também fazer e convidar vocês a fazerem uma reflexão sobre o assunto. A primeira coisa que nós temos que falar é: o que é arte? Nós teríamos que definir o que é arte. E definir o que é arte não é algo tão simples. É o sentimento do artista? É o sentimento de quem vê algo construído por um artista? Alguém ou uma classe definir o que é arte seria algo muito arrogante. Na verdade, ninguém pode ser dono da arte e ninguém pode ser dono do conceito do que é arte. Vou começar agora com um primeiro argumento, na minha opinião, do porquê as imagens feitas com inteligências artificiais são arte. O primeiro argumento é acessibilidade. Muitos aqui conheceram um cientista chamado Stephen Hawking. Stephen Hawking tinha uma doença degenerativa que o fazia perder os movimentos do seu corpo ao longo do tempo. E a fase onde ele ficou mais famoso, ele praticamente não mexia do pescoço para baixo. Ele era bem limitado com relação ao movimento. Mas isso não fazia menos cientista do que outro cientista. Por quê? Porque o que importa era o conhecimento que estava aqui na sua mente, as teorias, as ideias, as criatividades que ele tinha. E Stephen Hawking é muito respeitado, mesmo não tendo o movimento dos seus braços, das suas pernas, e tendo que se comunicar com um aparelho. Por que eu estou citando Stephen Hawking e os cientistas? Imagina se os cientistas dissessem que só pode ser cientista aquele que faz o teste empírico, que vá no laboratório e faz o teste. Nesse momento, Stephen Hawking teria um grande problema, porque ele não conseguiria fazê-lo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se Stephen Hawking, no auge aí da sua idade, quisesse ser um artista, quisesse pintar um quadro, e ele não tinha movimento para isso, então se ele tivesse esse sonho, ele não poderia ser um artista. Mas aí que nós nos enganamos. Hoje, pessoas nessa condição podem sim fazer e transmitir o seu sentimento por meio de imagens, utilizando a inteligência artificial. Pensa comigo, dá para fazer o seguinte: como a inteligência artificial ela funciona por meio de prompts de texto, esse tipo de pessoas eles vão conseguir transmitir aquilo que eles estão pensando, os seus sentimentos, para um prompt, e esse prompt transformar isso em imagens. E isso sim é arte. Por isso que eu digo que a acessibilidade é um dos primeiros argumentos para definir que inteligência artificial ou as imagens feitas por inteligência artificial sim são arte. Porque qualquer pessoa com mesmo dificuldade física, de movimento, pessoas com dificuldade financeiras, que não tem como frequentar uma escola de grandes artistas, ou alguém sem talento com as mãos para desenhar, possa expressar o que está sentindo em forma de imagens. Então sim, na minha opinião, imagens feitas com inteligência artificial são arte. E esse argumento, a acessibilidade, para mim, ele é muito importante. Eu quero que você reflita sobre ele. O segundo ponto que eu quero colocar aqui, que muitos artistas dizem que uma pessoa que faz uma imagem com um texto não pode ser um artista, porque lhe falta talento, porque ele não tem 20, 30 anos lá de estudo, de luz, sombra, ele não tem as técnicas de desenho, enfim, existem muitas razões para os artistas e pessoas que tendem sobre inteligência artificial dizer que imagens feitas com inteligência artificial não é arte. E aí que eu tenho a discordar. Para você fazer uma boa imagem que cause impacto naqueles que a veem, você precisa também, nos prompts,
e na construção da imagem feita com inteligência artificial, trazer todo esse conhecimento e essa carga. O que eu estou querendo dizer com isso? Que um artista tradicional, se ele pegar uma inteligência artificial e colocar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa em prompts, ele pode sim fazer imagens incríveis que outras pessoas não conseguirão fazer. Por quê? Porque a inteligência artificial consegue entender o conceito. Então a inteligência artificial ela vai agir como lápis, ela vai agir como a mesa digitalizadora, ela vai agir como uma ferramenta que vai trazer o sentimento e o pensamento para uma imagem. Então esse é o segundo argumento. Eu vou trazer um terceiro argumento muito importante. Aquele que vê. A pessoa que pinta um quadro, a pessoa que faz uma imagem para a internet, qual que é o objetivo da arte? É expressar-se. E quando você se expressa, o que você deseja? Que outros percebam e sintam aquilo que você está sentindo, aquilo que você estava pensando naquele momento. Pelo menos eu imagino que seja assim. Para aquele que vê e para aquele que compra para o cliente, aquele que vai pagar por um quadro, aquele que vai pagar por uma arte sua feita para a internet, para um website ou para uma propaganda publicitária, para ele o que importa é o resultado e não o meio. O que eu estou querendo dizer com isso? Se uma pessoa pegar uma imagem igual essa que vocês estão vendo aí agora, que está participando da nossa exposição de arte, começa hoje lá na feira, nós vimos aí algumas capivaras atravessando a rua, a lá estilo Beatles, na capa do seu CD lá em Liverpool. E aí nós temos um sentimento muito bom do Kuroi, que é o artista dessa imagem. Qual que é o sentimento dele? Primeiro, a nossa exposição era sobre Cascavel, então ele estudou Cascavel. Cascavel tem um meme das capivaras atravessando a rua na faixa de pedestre. É um meme de Cascavel. As capivaras aqui são inteligentes e atravessam a rua na faixa de pedestre. O que ele fez? Ele pegou isso e pensou, olha, qual imagem, qual que a nossa imagem que vem à mente quando fala de atravessar a rua? Ele lembrou lá do Beatles e ele juntou as duas coisas. E para mim isso é genial, ele está transmitindo uma mensagem, é muito bonito, é uma homenagem à cidade de Cascavel, utilizando de um meme para trazer, sim, uma arte muito bonita e muito bela. Então esse é o terceiro ponto, a sensação daquele que vê a imagem. Muitas pessoas estão desconsiderando esse ponto para dizer que imagens feitas com inteligência artificial não é arte. E continuando falando mais sobre esse assunto, nós vamos chegar aí à evolução da arte. Imagina, lá antigamente, o que era arte? Pintar com um lápis na parede, lá as pinturas rupestres. Aquilo era arte, porque estava transmitindo uma mensagem além das eras. Depois nós passamos a utilizar aquarela, pincel, para pintar quadros lá, Leonardo da Vinci e outros mais, transmitindo a sua imagem dessa forma além das eras. Depois nós viemos para o papel, desenhar em papel, com lápis e muitas outras técnicas utilizadas na mesa, com lápis de cor e outras coisas mais e outras técnicas, para também passar a sua mensagem além das eras. E aí nós viemos para o cinema veio as animações, desenhando em papel e passando as folhas para gerar animações. Depois veio o software para animar esses desenhos. Logo em seguida, na década de 90, veio o quê? Veio o Photoshop, veio as mesas digitalizadoras. Imagina para aquelas pessoas que faziam os desenhos à mão, em folha de papel, começaram a ver no computador, eu fico imaginando. Como que essas pessoas fazem um desenho na tela e estão dizendo que isso daí é arte? Sim, muitas pessoas questionaram isso na época. Por quê? Porque toda evolução há questionamentos, toda evolução há, sim, um preconceito daqueles que têm medo de ser trocado. E aqui eu quero dar uma mensagem para os artistas, vocês jamais serão trocados, porque vocês são especialistas não em desenhar, mas sim em passar uma mensagem. Eu acho que é nisso que todo artista que desenha deveria se focar, na sua mensagem, naquilo que você acredita. Então, você passar uma mensagem por meio daquilo que você acredita por meio de uma imagem, a ferramenta não importa. Seja um papel, uma caneta, um lápis, seja uma inteligência artificial. Você ainda vai se sobressair àqueles que não têm a mentalidade de criação de imagens que você possui. E por último, e eu deixei por último o assunto mais polêmico, que é o quê? Mas as inteligências artificiais utilizaram de artes de artistas reais para ser treinados, ou seja, os artistas estão sendo copiados e eles deveriam receber royalties de direitos porque estão sendo utilizados nessas imagens. E aí é uma questão legal, é uma questão que ainda não está definida e aí uma acusação que deveríamos ter uma análise um pouco mais profunda, além
da questão jurídica. Eu vou além da questão jurídica, não sou especialista nisso, mas eu vou falar de uma questão prática de observação. Eu tenho um filho de 10 anos e ele, por exemplo, quer aprender a desenhar. Como ele vai aprender a desenhar hoje? Ele teria que ir para uma escola tradicional ou teria que tentar fazer sozinho? E aí que vem, ninguém tem uma iluminação, a não ser que seja um gênio, uma iluminação de como fazer uma arte sozinho, sem usar a técnica de ninguém, sem copiar ninguém. O que eu estou querendo dizer é que o ser humano, para fazer qualquer arte, inclusive esses artistas, utilizaram a arte de outros artistas como base para fazer as suas próprias artes. Então, todo artista tem influência de outros artistas. Ele começou copiando, ele faz artes ao seu próprio estilo, mas misturando estilos de outros artistas. E isso é passado de geração a geração. Isso são métodos construídos. E se você se torna dono de um estilo, você não permite que a arte evolua, porque ela pertence somente a você. O que eu estou querendo dizer com isso? A inteligência artificial, ela nada mais é do que isso. Ela pegou as artes de todos os artistas e guardou isso em sua memória. Ela guardou essas informações, ela aprendeu, mas ela não copia nenhum artista. As artes que elas fazem não é uma cópia. Ela não traz para o mundo uma cópia de qualquer que seja o artista. O que ela faz é, ela dá a condição para qualquer pessoa que está do outro lado fazer imagens e artes de acordo com aquilo que sente e colocando um estilo daquilo que ela acredita que seja o melhor, com influência de vários artistas. E aí envolve uma questão chamada dinheiro. E essa questão é uma questão legal. Eu não quero entrar nela. Mas eu acho que um artista proibir que a sua imagem seja utilizada por uma inteligência artificial gratuita, que é o que eu uso hoje, aqui no meu canal a maior parte das IAs que eu trago são gratuitas, você pode usar à vontade, sem pagar nada, seria se tornar dono de um estilo, seria se tornar dono da arte. E isso, para mim, é muito ruim. Eu estou contando tudo isso, gente, porque nós estamos com a primeira exposição de arte aberta do mundo, de imagens feitas com IA. Então, muitos artistas criaram imagens de todos os tipos. E eu sei, sim, eu sei, que já tem pessoas nos criticando, já tem pessoas vindo nos atacar, dizendo que nós estamos promovendo a cópia, nós estamos promovendo o roubo. Nós já fomos acusados de ladrões por algumas pessoas, já recebi mensagem. Nós não estamos roubando arte de ninguém, nós não estamos copiando ninguém, nós estamos dando liberdade, acessibilidade, trazendo sentimentos. Afinal de contas, se não fosse as inteligências artificiais, essas pessoas que estão participando dessa primeira exposição de arte com IA, jamais iriam ter a oportunidade de realizar esse sonho. Muitos ali que queriam ser artistas, mas não tinham habilidade para isso, ou o treinamento necessário, ou a condição para esse treinamento. Mas agora elas conseguem. E elas conseguiram transmitir em sentimento aquilo que eles viram na cidade de Cascavel, no Paraná. E aí eu creio que nós passamos das 500 imagens, nós passamos das 500 artes sobre a cidade. Eu vou transmitir aqui, eu vou trazer várias imagens lá da exposição de arte, vou mostrar muitas coisas para vocês, vocês vão ver que sim, há imagens feitas com inteligência artificial, sim, é arte. Eu não sou dono da verdade, tá? Você tem liberdade de discordar de mim tranquilamente, eu só estou trazendo alguns argumentos para você também refletir o outro lado. Não ter uma opinião plenamente formada sobre isso. É muito importante nós refletirmos todos os lados, temos questões legais, regulamentações a vir, mas sim, na minha opinião, é arte. Pense bem sobre isso. É a primeira vez que eu trago esse tipo de assunto para o canal, de forma tão incisiva e tão direta. E aí eu vou te fazer um pedido, entra no nosso Discord, entra nas nossas redes sociais, nós agora temos um site. Sim, ontem eu fiz o lançamento oficial do meu website. Então, se você quer entrar nas minhas redes sociais, se você quer entrar em contato comigo, ver os serviços oferecidos por mim, é só entrar no meu website, é www.wesleypaulinocoelho.com.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo.